Olá, tubarões! Estamos aqui de volta para o nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho aqui uma mulher incrível. Uma mulher que é minha sócia, que eu tenho a maior honra que ela é minha sócia. Muito orgulho mesmo. Muito feliz de ter conhecido e conheci por causa de vocês, né? Sabe por quê? Porque a gente estava no Clubhouse fazendo o pitch 2 minutos e de repente apareceu essa pérola no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali e eu me encantei com ela. Sabe, amor à primeira vista? Foi bem assim mesmo, foi um amor à primeira vista. Não só por ela, pelos olhos que brilhavam, que eu não via os olhos pelo Clubhouse, porque afinal de contas ali a gente só tem o áudio, né? Mas eu senti a vibração e a energia, a paixão que ela tinha pelo negócio dela, mas mais do que tudo, pelo projeto, pela ideia, pelo conceito que ela tinha desenvolvido. Eu estou falando de uma cientista brasileira de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, que com muito esforço, muita dedicação, criou uma coisa completamente revolucionária que vai revolucionar o mercado de shampoos desse país, que é o segundo maior mercado do mundo. Portanto, é uma missão bastante audaciosa, mas que eu tenho certeza que ela já começou com o pé direito. Então eu vou apresentar para vocês a nossa querida Jaqueline Alecrim. Tudo bom, Que querida? honra! Muito bom. Muito obrigada você ter vindo ao nosso Papo de Tubarões, porque aqui é um lugar de tubarão, né? E você é um tubarão, né? Tubarão dos maiores. E você desenvolveu um negócio incrível que eu gostaria muito que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes e principalmente contasse sobre os prêmios, sobre o seu começo, sobre tudo que você fez. Mas antes de tudo isso, conta pra gente, quem é a Jaque Alecrim? Primeiro, Cris, é uma honra estar aqui dividindo o papo de tubarões, né? Você é uma referência maravilhosa de empreendedorismo, inovação, e eu acho que falar cura, né? E motiva o outro. Então, imagino o tanto de empreendedor que se inspira com as histórias que você conta aqui, e para mim é uma honra. Quem é Jaque Alecrim? É. Eu acho que duas palavras definem: sonhadora e fazedora, né? Porque eu acho que sonhar também não basta se a gente não tiver a coragem de começar. Então, eu acho que a minha característica principal foi essa: ter coragem de começar e criar as oportunidades que eu não E tinha. persistir, né? Persistir nessas oportunidades. Então você era professora universitária. Universitária. Você era professora do quê? Então, primeiro essa história começa que eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a ter um curso superior. Então, eu cheguei ali na universidade, agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. E aí, depois que eu me formei, me tornei professora na mesma universidade ali. E aí, já tinha 4 anos que eu era professora e eu comecei a me questionar: dá para fazer um pouco mais com esse laboratório, além de Você era produzir professora de química? farmacologia Farmacologia. clínica, né? Então, eu trabalhava Ah. com estudo e desenvolvimento de medicamentos. E aí resolvi usar aquela estrutura do laboratório para empreender. E é curioso, né, que os cientistas que deveriam ser aí os maiores empreendedores, já que detêm as maiores inovações, e acaba não sendo uma cultura muito disseminada, né? Existe uma distância muito grande entre mercado e ciência. Então resolvi desafiar aquele cenário e falar: por que não desenvolver uma pesquisa com o objetivo de criar um produto e levar ele para o mercado, ao invés de criar só uma publicação científica. Quando eu falo só, publicação científica é maravilhoso, né? Mas a gente precisa colocar de alguma forma aquilo ali em prática, em Não forma de adianta produto ou acumular, né? Uma serviço. pilha de 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 artigos, artigos científicos, incríveis ideias, incríveis soluções, se aquilo não vai para a prática e realmente no final não ajuda a transformar a vida das pessoas. isso. Então, isso eu comecei a questionar, que eu acho que é uma outra característica muito comum de empreendedores. Questionar, né? Porque quando você questiona, você entrega soluções necessárias. Então eu falei: "Espera aí, a gente tem tanto potencial nisso, por que não dedicar algo para fazer uma coisa prática que realmente se transforme em um produto ou em um serviço?". Aí a odisseia começou. Essa odisseia demorou quantos anos? 4 anos. 4 anos de muito trabalho, no Muito. laboratório da faculdade. Isso. E E a aí faculdade permitiu que você usasse o laboratório assim? permitiu também por causa de uma outra pessoa que tinha uma visão muito aberta, né, porque quando a gente encontra um questionador e uma pessoa que entende aquilo ali com um olhar de falar assim: "Por que não?". Então, a diretora na época, até mandar um abraço para ela, a Mércia, falou: "Jaque, o laboratório é seu, fica à vontade".
E aí eu gosto de contar essa parte, porque quando a gente fala de qualquer história que quem está assistindo acha assim, ah, já deu certo, lá no início deu muito errado. Então foram 4 anos dando errado todo dia de manhã. Por quê? Eu deixava substâncias, as soluções isolantes rodando durante a noite e eu ia lá de manhã verificar se tinha dado certo. E 4 Uma anos, frustração uma diária. frustração diária, né? Uma pessoa me falou uma coisa hoje muito interessante, falou assim: "Nossa, Jaque, logo de manhã, né?" Geralmente a gente fala assim: "Nossa, estragou meu dia." E pelo contrário, eu encarava aquilo ali como foi mais um passo, mais um passo, mais um passo, né? Quando a gente tem aquele objetivo claro ali de conseguir. E aí você foi desenvolvendo essa fórmula, recebendo todas essas frustrações. E o dia que deu certo? O que aconteceu? Eu acho que é o que você fala muito, Cris, o processo ele vai te preparando, né. Então, quando deu certo, foi aquela sensação de que aquilo era muito valioso, que eu acho que é uma coisa que você fala muito, né, também, o empreendedor precisa saber o valor do que ele tem na mão. Então, como foi um longo processo para dar certo, no dia que deu certo eu falei: "Poxa, isso é muito valioso". E aí eu resolvi começar com pequenos passos, comecei com 8 frascos até chegar o dia de estar de frente, né, com uma pessoa maravilhosa que foi a Cris. Então, foi lá do início, desde a construção daqueles 8 frascos, um passo de cada vez, construindo a história, né, desse negócio. Bom, aí fizemos esses 8 frascos, você foi vender, foi testar, foi acontecer, esse produto começou a dar certo, e você fez os testes na Anvisa, como é que foi? Você tinha dinheiro para fazer esses testes? Como é que foi? Você foi lá fazer o teste, resolveu encarar o teste, como é que aconteceu isso? Então, quando a pesquisa ficou concluída, né, e o resultado no laboratório já era muito bom. Eu brinco que no final do 4º ano só os alunos ainda acreditavam naquela ideia ali, porque eles acompanhavam muito de perto. E aí, toda vez que a gente desenvolve ou um medicamento, ou uma vacina, ou um dermocosmético, como é o caso do Dr. Jack Antiqueda, a gente precisa passar por um teste de segurança e eficácia que a Anvisa exige. E esse teste é feito em laboratórios que são credenciados pela Anvisa e quem paga é o desenvolvedor, né? Porque senão todo dia alguém mandaria algo lá inútil, né, para ser testado. E aí eu já estava, não era quebrada financeiramente, era destroçada financeiramente. Então aquilo ali era a última coisa. A gente vendeu um carro que a gente tinha, um carro popular, e lembra que eu tinha um bebê de 2 anos, né, na época, e aí a gente vendeu esse carro e pagou para realizar esse teste de segurança e eficácia clínica, e aí volta de lá aquele resultado extraordinário, né. O único produto que obteve 100% de eficácia clínica nesses testes de apreciabilidade em 100% dos pacientes participantes em 30 dias de uso. Olha, gente, vou contar uma história que ela me contou, que ela está esquecendo de contar aqui para vocês, eu vou contar. Ela tinha o dinheiro para fazer o teste, só era aquele dinheiro que ela tinha. E aí, quando ela chegou lá, aquele dinheiro só dava para fazer o teste de 30 dias, não é isso? Isso, é, porque assim Aí o marido dela falou: "Você não vai torrar o carro para fazer um teste de 30 dias, porque ele não vai dar certo e nós vamos perder o carro". E aí, conta. isso, porque assim, é só a gente imaginar, quanto mais tempo fosse possível testar, maiores seriam as chances de As você probabilidades, entregar óbvio. resultado, Claro, né, né, porque mais tempo tem para o produto o reagir. produto reagir. Só que eu não tinha dinheiro para pagar O um teste teste de de eficácia 60 dias. longo, só tinha para 30. E acabou sendo, né, um dos maiores diferenciais, entregou todo esse resultado em 30 dias de uso. Portanto, hoje nós temos um shampoo com eficácia clínica, pelos testes exigidos pela Anvisa, com 100% de eficácia. Então, um produto que evita a queda, fortalece o cabelo, aumenta o crescimento do cabelo em 30 dias, com 100% de eficácia. O mais legal é o concorrente, né? O concorrente, que é o mais próximo concorrente, tem 33% de eficácia. Portanto, é um produto realmente revolucionário. Ninguém tem essa eficácia. E aí, quando nós fomos fazer, a semana passada, uma visita aos dermatologistas e apresentar o produto, no primeiro momento todo mundo olhava assim meio desconfiado. Sabe quando você vai apresentar um negócio, o cara empurra a cadeira, senta para trás, cruza o braço, né? Cruza o braço é muito sintomático, né? É O cara verdade, já diz fechou, muito. já se fechou para ouvir, já não queria mais saber, porque nenhum produto tópico realmente tinha uma eficácia muito contundente. Aí a Jaque explicando, o cara ia descruzando o braço, ia chegando mais perto, ia começar a pregar o produto, examinar. Impressionante. Realmente ele é um produto.
E como ela é cientista, né, você fez todos os testes com cases, né, um estudo de case, não é bem um antes e depois, né? Como é que é isso? A Isso. diferença E disso? até hoje a gente mantém isso, né? Então, nas nossas redes sociais, quando você vê um resultado lá de antes e depois, são sempre estudos de caso. Então, tem um acompanhamento clínico por trás daquele resultado ali, porque colocar uma foto de antes e depois, muito fácil, todo mundo coloca, Toda né? photoshopada, E né? ali não, né? Sempre pacientes com nome, com o caso clínico destrinchado. E isso que você falou é super interessante. Por quê? Eu brinco que o que a gente tinha antes no mercado era, vamos comparar um orelhão com um celular, É, né? A gente tinha no mercado o quê? Tônicos. E aí no tônico é uma solução hidroalcoólica, isso resseca o cabelo. É chato de aplicar depois que o cabelo já está mela o cabelo finalizado. Mela o inteiro. cabelo, então assim, ninguém gosta, ninguém aplica direito, coloca aqui e pronto. E essa biotecnologia se baseia no fato de estar em um veículo de shampoo, esses ativos aqui, então é muito prático. No banho, né, o paciente já aplica no couro cabeludo inteiro, deixou Massageia. agir 3 a 5 minutos, aí eu brinco que aí a responsabilidade é do cientista, é minha. Você deixa agir 3 a 5 minutos. O que absorveu fica agindo lá por mais 18 horas. Então não precisa você colocar algo tópico depois do cabelo finalizado, ter uma absorção baixa, não. Você aplicou no banho, já fica agindo lá por mais 18 horas e com eficácia que ninguém tinha entregado até hoje, né? E a gente tem outro tipo de tratamento, por exemplo, sistêmicos, cápsulas, Cápsula. pode falar o nome, finasterida, por exemplo, né? Uhum. Com uma série de efeitos colaterais, porque você vai tratar o couro cabeludo e usando uma medicação sistêmica que tem que passar pelo seu organismo inteiro até chegar um pequeno resquício lá com vários, né. Efeitos colaterais, Isso. vários. Enquanto o tratamento tópico, essa área, gente, é a nossa área externa de maior absorção. Então, se a gente consegue substâncias com um tamanho adequado, né, e uma penetração adequada, a gente já trata diretamente o local afetado ali. Então é maravilhoso. Funciona mesmo, é muito louco isso. Eu acho que o diferencial, como é 30 dias, a pessoa começa a perceber o resultado no crescimento do cabelo muito rápido. Isso anima as pessoas a Muito. continuarem a tratar. E aí, quanto mais ela trata e melhor ela trata, direitinho, com massagem, deixando 5 minutos e tudo. E ele não só evita a queda, como diminui, quer dizer, aumenta o tempo que o cabelo fica no couro cabeludo, é isso? Ele tem Isso. 5 ações, né, me conta das 5. Isso, o que que acontece? Então ele tem o efeito antiqueda, então até para quedas mais severas que acontecem em vários tipos de situações pós-cirurgia, pós-covid, pós-parto ou por estresse, todas as quedas em comum, todas as quedas têm uma coisa em comum que é os folículos estarem funcionando mal. Então ele bloqueia essa queda ali. Outra coisa que ele faz é reativar o surgimento de novos fios, porque uma coisa é inibir a queda. Outra coisa é fazer surgir um novo fio onde ainda exista folículos viáveis ali. Ele também acelera o crescimento em centímetros, inibe uma substância que se chama DHT, que é envolvida em calvície feminina e masculina, e também acelera a velocidade de crescimento do cabelo. Além de manter, como a Cris disse, ela já está ficando especialista, gente, em ciência. Ele mantém o cabelo fixo no couro cabeludo por mais tempo, ou seja, prolonga uma fase que a gente chama de anágena. Então, o fio fica muito mais tempo ali crescendo sem cair, porque todo fio cai, mas ele prolonga aquele estágio ali. Geralmente, o fio fica entre 2 a 6 anos. Então, ele deixa muito mais próximo de 6 anos ali. Ele prolonga a duração dessa fase que a gente chama de anágena. Muito maravilhoso. Gente, então assim, a Jaque desenvolveu esse produto, o que é mais incrível é que não tem nada químico, ele é 100% natural, portanto, né, é um Todos os produto que ativos, né? todos Os os ativos são fitoativos naturais, então naturais. não tem nada que agride nem ao meio ambiente, nem ao ser humano. É um produto que pode ser usado por homens e mulheres, é um produto que tem eficácia garantida. E quando é inovação? E quando a gente fala de inovação? Quando fala de uma coisa muito inovadora e muito transformadora, eu estou sempre perto, porque eu adoro inovação. Muito legal. Jaque, o que vem pela frente? Tem mais produtos? O que você está desenvolvendo? Conta pra gente. Tem novidades por aí? Muitas novidades, né? A gente tem Sim. uma série de formulações desenvolvidas. A gente vai começar essa extensão de linha com muita potência, né? Para fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é tratar queda de cabelo, distúrbios do couro cabeludo
e também um suporte muito legal para os fios, né? Então, o nosso planejamento é escalar essa repercussão mundial científica, né, que essa formulação teve. Então, eu continuo publicando artigos científicos, continuo fazendo esse branding científico da marca, e no próximo ano a gente vai escalar com toda a expertise da Cris essa penetração mundial que a gente ganhou por causa dessa repercussão científica. Ah, isso aí foi incrível mesmo. E esse condicionador, ele é anti-queda ou o que que ele faz? O que que o condicionador faz? Porque não é para pôr no couro cabeludo, né, o condicionador. Isso, ó. Então, para couro cabeludo é o shampoo que vai tratar a queda. O condicionador, ele vai fortalecer a estrutura do fio em 8 vezes. Fica mais forte o Mais fio. forte, para não arrebentar, né? A biotecnologia que eu me baseei para desenvolver ele é a mesma de um fio de nylon, que você vê que é um fio que tem dificuldade de ser arrebentado. Todo cientista é louco, né? Então a gente sempre se baseia em algo. Então o reforço, o arranjo das ligações químicas do fio que ele faz modificar é para o fio ficar quase que inquebrável. Agora, para quem faz, por exemplo, implante de cabelo, esse shampoo ele tem eficácia, ele funciona, deve ser usado antes, depois, como é que funciona? Maravilhoso. Por quê? Quando a pessoa precisa fazer um implante, é porque ela tem algum tipo de alopécia, principalmente crônicas ali, calvície masculina ou feminina. E é muito importante tratar esse couro cabeludo antes, para a área doadora ser uma boa área doadora, e depois para aumentar o que a gente chama de pega do transplante. Então, ele pode ser usado tanto antes, para melhorar a qualidade da área doadora, quanto depois para fazer com que aquele transplante ele vingue, né? Os fios realmente cresçam ali. E lembrando também que depois que a pessoa passa por um implante capilar, ela não curou a calvície dela. A doença pode continuar atacando a área ali que recebeu aqueles novos fios, né? Então é muito importante a gente usar, ele já é prescrito também largamente para essa indicação. Agora, já que outro dia você estava me falando um pouco sobre o microagulhamento, né? Que Uhum, muita gente faz tratamento de queda de cabelo, fazendo microagulhamento para depois colocar alguma substância e com uhum, isso aceleraria a absorção dessa substância e tal. E uhum. você era contra o microagulhamento. Acho importante falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita má informação em relação a isso, né? Isso. Então, assim, em relação ao microagulhamento, é muito importante a gente pensar que todas as alopécias têm base inflamatória. Ou seja, já é um couro cabeludo que talvez você não vai ver o processo inflamatório de fora, mas dentro ali na parte importante que sustenta a parte viva do fio, o couro cabeludo está completamente inflamado. Então é fácil de raciocinar que se a gente vem com algo microagulhando, né? E a gente vê, inclusive, no mercado aí, profissionais que compram equipamentos que não têm calibração, validação, Nossa. e isso gera um trauma ainda maior e pode gerar um processo de fibrose ali. Fibrosar, gente, é cicatrizar o folículo. Então, a área que sofre esse tipo de agressão, se essa agressão for excessiva, ela fecha o folículo e nunca mais nasce um fio ali. É, porque Então, é muito o Dr. grave. Jack funciona se o folículo existir. Se o folículo Isso. tiver cicatrizado, ele não funciona Acabou, mais. É. tampou, né, o poro, vamos dizer assim, ali. Então a gente vê disseminado práticas aí que são complicações, porque através de um bom mecanismo de absorção, a gente consegue, sem precisar perfurar o couro cabeludo, a gente consegue jogar para dentro substâncias num tamanho correto. O folículo é maravilhoso para armazenar ativos. É porque ele é redondinho, né? Parece uma bolsinha. Isso, e é por isso mesmo. Então ele guarda os ativos ali, inclusive no futuro aí, ó, a Cris que ama inovação, no futuro, vários tipos de medicamentos vão poder ser aplicados por aqui, porque aqui é a área externa de maior absorção. Então, de repente, você está lá com febre, você borrifa o antitérmico aqui, absorção super rápida. Então, já tem biotecnologias nesse sentido sendo desenvolvidas. Então, para que você causar um trauma num couro cabeludo inflamado se a ciência evoluiu e entrega isso de maneira prática ali no banho? É, tanto que fica no folículo durante 18 18 horas, aqui dentro da horas. bolsinha. É muita inteligência esse folículo, né? Não é? Demais. É muito E inteligente. é o nosso papel disseminar a ciência, né? Eu sempre ouço assim, quando a gente lembra da história da Cris criando uma categoria de aliméticos, aí eu lembro muito disso. A gente precisa disseminar a inovação. É. Porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas ao não prático
que elas esquecem que a ciência evolui para entregar soluções mais práticas, E mais mais simples. simples e que entreguem resultados cada vez maiores e melhores, né? Então, é essa a evolução da ciência. Eu acho que talvez eu sempre falo que as pessoas criam dificuldade, né, para vender de facilidade. Então, Verdade. você quer melhorar, então precisa fazer microagulhamento, precisa aplicar esse tônico todo dia, precisa fazer não sei o quê, precisa fazer não sei o quê, e no final você está criando mais inflamação, mais problema, mais agressão para o couro cabeludo, do que na verdade está tratando o folículo, que é o que você precisa tratar para fortalecer o fio. Isso. Então é um contrassenso mesmo, para quem parar para pensar, fala assim: "Mas escuta, isso aqui é um contrassenso", né, É, é uma coisa completamente agressiva. isso. E as pessoas aderem por ter aquela expectativa de que o mais difícil O é que mais vai caro entregar, o talvez mais vai caro, o entregar. mais difícil é o que vai entregar o resultado. Sendo que tem soluções práticas aí, né, em diversas Muita gente áreas me que falou: "Ah, mas você vai arrumar inimizade com todos os médicos de transplante". E nós fomos visitar alguns médicos que fazem transplante e, pelo contrário, eles adoraram, porque isso adoraram. vai fazer com que o O resultado processo que eles entregam o resultado do transplante seja muito melhor, mais eficaz, mais rápido, mais eficiente e mais duradouro. Então eles adoraram o nosso produto, né, muito pelo contrário, eles ficaram bem felizes. verdade. Qualidade do fio, né, é É. outra. Nasce um fio com calibre robusto e que, na matemática, vai ficar um couro cabeludo muito mais preenchido e um resultado muito mais satisfatório. A gente sabe que, tem muitas doenças capilares. Tem mais alguma que a gente vai tratar com os produtos da Dr. Jack? Sim, já podemos dar spoiler? Ué, pode Podemos, contar. né? Você pode contar tudo, ué. Ai, nós vamos lançar uma linha muito legal para dermatite seborreica, que é o segundo problema com maior queixa nos consultórios de dermatologia hoje e que tem a ver também com alguns hábitos de vida inadequados, Estresse, aí né. estresse, alimentação rica em açúcares simples, e aí a glândula que produz oleosidade, né? Cada folículo, a gente tem cerca de 120.000. Cada folículo tem uma glândulazinha ali associada e ela fica hiperreativa quando você ingere muito açúcar, quando você está muito estressado. Então eu brinco que imagina uma laranja sendo Um espremida, termômetrozinho, né, né, então folículo. ela vai soltando aquela oleosidade excessiva, e aí causa descamação, irritações no couro cabeludo, e a gente vai lançar uma linha com um controle muito efetivo disso, né. Porque a gente fala sempre, se não for para entregar inovação, né, Cris, e É. não ser a melhor inovação, porque a inovação ela só é justificável se ela for a melhor do mercado, né. Você Então a sabe gente que sempre quando entrega o eu melhor. quando eu era dentista, eu comecei a estudar homeopatia, né. E a homeopatia, o conceito básico dela é que o corpo é uma coisa só, é única, né. E tem alguns medicamentos homeopáticos que são dose única que você toma e ele trata tudo do De seu maneira corpo, de geral, maneira isso. geral. E eu achava aquilo muito interessante, como é que um único medicamento pode tratar tudo? E o mais interessante era a anamnese, né, o diagnóstico que se fazia do paciente, que as perguntas que se fazia na homeopatia não se faz por quem faz o tratamento alopático. Ele perguntava assim, por exemplo: "Você tem medo de cachorro? Você tem medo de escuro? Você acorda cedo? Você gosta de sol? Você gosta de calor? Você gosta de frio?" São perguntas que ninguém faz quando uma pessoa chega doente num consultório médico comum, digamos, que não seja Uhum. homeopatia. E aí eu fiquei tão curiosa sobre isso que eu comecei a estudar a homeopatia, né. Não era permitido o dentista estudar, então eu fui na Faculdade Paulista de Medicina, que tinha um curso de homeopatia, e falei: "Olha, eu quero estudar homeopatia, não importa se eu vou ter certificado ou não, eu só quero entender sobre isso". E fiz o curso. Comprei os livros, etc, estudei bastante sobre isso, foi aí que eu desenvolvi o primeiro tratamento homeopático para tratar canal. Que fantástico. Os medicamentos para tratar canal com tratamento homeopático, que surgiu o meu conhecimento sobre plantas, que me fez desenvolver os É, produtos da Fitoervas para olha shampoo só. com plantas, né, foi daí que surgiu o primeiro shampoo natural do mercado. Bom, mas por que que eu estou contando isso? Eh, a gente acha que o comer mal, o comer errado vai fazer você engordar, né, é o primeiro pensamento: "Ah, não vou comer açúcar porque eu vou engordar". Uhum. E não imagina o quanto uma alimentação que não é saudável atinge tudo, né, atinge todos os outros Tudo. órgãos, agora nós estamos falando de cabelo, né, então, não come açúcar que vai fazer mal para o seu cabelo", o pessoal vai falar: "Ah, imagina, que besteira é essa que você está me falando?". E no fundo, olha só,
Tá tudo Tá interligado. tudo interligado, O né? De volta lá fantástico para minha homeopatia, onde tá tudo interligado. volta, porque a alopatia, a gente fala assim, ela cuida da doença e não do paciente. Exato. E isso é errado, porque a doença nada mais é do que uma manifestação de um desequilíbrio sistêmico, que manifestou em uma área específica fisiológica ali. Enquanto quando a gente tem um olhar global, a gente entende que comer bem, se exercitar, né, a Cris fala isso todo dia de manhã, reflete não só no organismo inteiro, no modo do funcionamento dele, mas também psicologicamente, emocionalmente, né, no nosso motor interno de realização. A Cris fala muito sobre isso, né, sobre a resiliência que a gente aprende no treino. Então, quando a gente Disciplina, passa né? isso, Determinação, resiliência. E tudo, assim, aguentar a dor, né? é. Eu sei que quando eu estou em momentos, fases muito estressadas, assim, muito estressada, eu começo a perceber algumas dores. Às vezes eu tenho uma dor na coluna, depois eu tenho uma dor de estômago, não sei o quê. E eu continuo vivendo. E às vezes eu tô com uma dor aqui, uma ali, e eu nem sinto isso, porque eu tô tão acostumada a enfrentar a dor ou sentir dor por causa do treino, porque treinar dói, né? Uhum. Empreender também dói, então eu não ligo muito, que eu sigo em frente fazendo a vida e de repente aquele negócio já passou, já resolvi e tal. Aí eu vou treinar, tem dia que eu chego na academia, olha que louco, eu chego na academia com muita dor de cabeça, ou muito cansado, ou muito com sono, muito alguma coisa. E aí quando eu saio, eu falo: "Nossa, eu não tinha chegado aqui com dor de cabeça, eu não tinha chegado aqui muito cansada, como é que eu não tinha chegado aqui todo estragado, como é que eu tô saindo daqui zerada?". Sabe o que que isso me lembra? Você falando isso me lembra uma coisa, a gente empreender sendo mãe, por exemplo, né. Nós temos várias revendedoras maravilhosas na Dr. Jack hoje, e eu me lembro que o Pedro nasceu na metade da pesquisa, tinha 2 anos. E eu me tornei muito mais forte depois de ter enfrentado aquele processo que é lindo, mas doloroso, né. Imagina ser grávida, ficando em pé, eu dava aula para 13 turmas, depois ia para o laboratório, 7 horas antes do Pedro nascer eu estava dentro do laboratório, 14 dias depois eu estava lá de volta. Resumo disso, eu observo às vezes que quando a gente se torna mãe, as mulheres elas têm praticamente 2 caminhos para decidir ali, ou se tornam extremamente resilientes, vira uma leoa mesmo, resiliente e fala assim: "Sou mãe, se eu conseguir gerar uma vida, imagina o que mais que eu posso fazer", ou ela se anula, que eu brinco assim que a gente precisa amar nossas dificuldades. Amar a dificuldade é você olhar para ela e falar: "Tô aqui para resolver". Quando você odeia a sua dificuldade, você só reclama dela. "Ah, mas eu não posso porque eu tenho filho. Ah, eu não posso porque eu tô grávida. Ah, eu não posso porque eu tô com dor de cabeça". Quando você ama a sua dificuldade, você fala assim: "Não, vem cá, eu vou te tratar com mais determinação, com mais foco". Então acho que se aplica para tudo. Quando você aprende a ser resiliente, você usa qualquer fato para como um combustível, um motor interno É para seguir. impressionante, isso é tão verdadeiro isso, quando eu tive uma hérnia cervical, e aí não conseguia fazer nada, porque era muita dor, e eu passei 6 meses com muita dor. Mas era dor dia e noite, eu não conseguia trabalhar, não conseguia dormir, não conseguia nada, era muita, muita, muita dor durante muito tempo. E aí um dia eu fui num médico, eu já estava assim, falei: "Amiga, eu não tenho mais, dignidade", porque a dor tira tudo de você, Tira. né. Falei pra ele: "Olha, eu não tenho mais nada, eu não sei o que fazer, porque eu não aguento mais essa dor". Aí ele falou: "Bom, então nós vamos voltar a treinar". Eu falei: "O quê?". Eu tinha perdido 2,5 cm de braço, de diâmetro do braço esquerdo. Meu braço esquerdo quase não levantava, eu perdi a altura do ombro, era mais baixo esse ombro. Ele era quase todo amortecido, assim, de tanta dor, porque o nervo, né, desce pelo braço, eu sentia tudo amortecido. Uhum. Eu falei: "Como assim? Eu não consigo levantar um garfo com esse braço". Eu falei: "Não faz mal", ele falou pra mim: "Você vai voltar a treinar, eu vou te dar os remédios que você precisa tomar aqui", que eram os que eu já estava tomando mais ou menos parecido, "e você vai voltar a treinar". Eu falei: "Ah, é pra fazer isso? Então tá bom, vou voltar a Vou treinar". fazer. Aí eu chamei meu personal, que era já meu personal há 20 anos, falei pra ele: "Olha, eu vou voltar a treinar". Ele falou: "Mas você não tá com dor?" Eu falei: "Tô, mas eu não andaram a treinar, eu vou treinar". E eu lembro que as primeiras aulas eu chorava, porque doía. E aí eu saía dali ia pra acupuntura, eu chorava mais na acupuntura ainda, de tanto que doía, eu não conseguia nem deitar pra ele pra aplicar as agulhas, ele aplicava comigo sentada, assim. E eu fazia isso todo dia, eu treinava chorando, eu ia pra acupuntura chorando, eu chorando, Mas chorando, estava chorando. lá. Até que um dia parou de doer. E eu falo que o treino me curou, e a acupuntura me curou quando 80% dos médicos diziam que eu tinha que operar, mas que essa cirurgia ia ter 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E o dar errado numa coisa cervical significa você ficar paraplégica. Então eu falei: Verdade. "Eu não vou correr esse risco, eu vou fazer, não vou operar de nenhum", e fui aguentando essa dor. Bom, resumindo, cheguei nesse ponto. E aí,
você vê, até hoje eu uso isso. Então, outro dia eu estava com muita dor na coluna, eu cheguei no treino e falei, olha, eu não vou treinar a perna que eu tô com dor na coluna, mas eu posso treinar qualquer outra coisa. Ele falou, mas você vai treinar com dor? Eu falei, vou. Aí ele falou, mas é mesmo? Eu falei, sim, mesmo, vamos embora. Fiz o treino inteiro de braço, tal, ele meteu o treino de ombro, de braço, tal, não sei o quê. Quando eu acabei o treino, eu falei, nossa, passou minha dor nas costas. Quer dizer, o quanto dessa dor é psicossomática, né? O quanto a gente leva do estresse para áreas do nosso corpo para fazer a gente parar mesmo, né? E se a gente deixar, a gente fica em casa reclamando de tudo. De tudo, né? Porque é o que você falou, empreender dói, treinar dói, ser mãe dói, tudo tem. E se você olha para essa dor como algo que vai te parar, você vai ser bloqueado em todas E se as áreas da sua vitimizar, né? vida. Ficar reclamando. Então assim, Eu sei que eu acredito muito assim, que tem muitas doenças, como o câncer, por exemplo, né? Que eu acredito que são doenças psicossomáticas psicossomáticas. mesmo. A ciência já diz bastante sobre isso, Fala, inclusive. eu acho também, viu. Quer dizer, o meu é achismo, porque eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não entendo nada. Mas quando eu observo uma pessoa que ficou doente e tal, eu falo: "Nossa, essa doença deve ter sido psicossomática". Mas aí eu vejo crianças ficarem doentes, eu falo: "Não, como é que uma criança também tem isso?". Aí eu fico meio sem explicação, porque é uma doença muito sem explicação para mim, eu acho. E assim, já partindo para um papo científico, eu sempre falo assim que é matemático. Você soma alimentação, que vai se você faz más escolhas, vai acumulando pontos negativos ali que te deixam mais propícios a ter determinadas doenças. Se você não cuida do seu estilo de vida, se você não cuida do seu entusiasmo, Seus dos seus sentimentos. sentimentos. A gente estava conversando mais cedo. Ontem eu acordei com o corpo ruim e tal, passando um pouco mal. E aí fui para o escritório, a gente É. teve uma reunião maravilhosa e tal. Eu saí de lá ótima. Por causa da minha doença mesmo? Porque o entusiasmo, né, ele mexe, então a gente tem que cuidar de tudo, inclusive disso. E é isso que faz você não ter desistido lá quando era cadeira de Dentista. dentista, para começar, e é o que faz não ter desistido quando era só um sonho, lá dentro do laboratório, tentando e dando errado todo dia, e não ter desistido de começar com 8 frascos, aplicando pessoalmente nos clientes, porque eu não tinha como ser de outra forma. Então, Mas onde já se viu uma uma cientista, cientista professora, aplicando era o que eu ouvia. shampoo na cabeça das pessoas, dona Jaque? Por que a senhora fazia isso, dona Jaque? Pensava assim, ó, fazer diferente gera resultados diferentes. É isso aí. E outra coisa, colocar o ego no bolso também, Humildade, né? né, amiga? Humildade. E outro dia eu estava tendo um pensamento que eu acho que, às vezes, quanto maior for a posição das pessoas, maior é a dificuldade que elas têm para fazer algo disruptivo, porque ela fica com um certo receio do que as pessoas vão pensar se ela sair do comportamento convencional ali. Uma professora universitária, cientista, com um lavatório móvel instalado dentro de casa, do apartamento que a gente morava alugado, aplicando pessoalmente os produtos. É. Ninguém faria, ninguém fazia isso. Sabe que é um bom exercício para a humildade você ser uma empreendedora serial? Vou te contar por Muito. quê. Quando eu fiz eu era do zero, tudo bem, estava fácil, não tinha nada, não conhecia ninguém, uma fábrica com 3 funcionários e 2 mesas de cozinha, tá tudo certo, vamos embora. Qualquer coisa é qualquer coisa, e qualquer coisa que eu ganhasse era lucro, Era né. lucro. Se eu ganhasse R$ 1 já era lucro. Estava tudo certo. Só que aí eu construí uma empresa grande, né, tinha 800 funcionários, vendi essa empresa por muitos milhões de dólares para um grupo, americano, tal, etc, muito nova, sabe. Então eu já tinha uma, né, posição, já era conhecida, já tinha programa de televisão, já tinha programa de rádio, já tinha um monte de coisa que eu tinha feito até esse ponto. Aí eu vendi. Bom, vendi, eu tinha começado do zero de novo. E quando você começa do Perfeito. zero, não importa quem você é, de onde você veio, é do zero, É do amiga. zero de novo. E aí eu tive que começar lá atrás, começar com o meu produtinho lá, batendo de porta em porta, de 3 em 3. Não importava quem eu era, o negócio era zero, estava começando, e se vai dar certo, vai saber, porque era também muito inovador. Então eu comecei o meu segundo negócio do zero. Tá bom, aí cresci, vendi esse negócio. Ai, que bom, vendi, poxa, agora estou sossegada. Sossegada nada, fui começar o terceiro, aonde eu Do fui? zero de Lá no novo. zero de novo, entendeu? Então não importa quantas vezes você começa um negócio, você sempre começa do zero, degrau por degrau, Isso. passando por todas as dificuldades,
todos, né, aprendizados que você vai ter, erros e acertos e tal, Verdade. até você conseguir fazer esse negócio crescer. É claro que se eu tinha uma situação financeira diferente nos próximos negócios, me deu uma facilidade um pouco Uma maior flexibilidade um pouco para maior, né? contratar gente É, melhor, né? Para contratar um designer mais legal, contratar uma equipe de vendas melhor e tal, tudo bem. Eu tinha mais condições para fazer isso. Mas o certo e o errado, e o MVP lá que eu tive que fazer para cada um desses produtos, eu tive que fazer do zero, porque eram muito inovadores desde o começo. Tanto que na Beauty, eu lembro que quando eu comecei a falar de colágeno, as pessoas falavam: você está fazendo as pessoas tomarem creme? O que olha você isso. bebeu? Agora você enlouqueceu de vez. Quer fazer todo mundo beber creme, você vai envenenar quem? Eu falava, não, colágeno pode beber, é um É uma colágeno de dentro para proteína. fora, Aham. beleza de dentro para fora, que conversa que isso não existe. E hoje, né, tem muita gente usando inclusive esse slogan de beleza de por dentro para fora, beauty from within, etc., que eram slogans que a gente usava lá em 2009, Olha isso. muitas Super marcas usando isso disruptivo. até hoje, né. Mas é assim, tem que ser humilde. Se você não Tem. começar do começo, não vai dar certo. É, e resiliência tem muito a ver com humildade, né? Você olhar e É. falar assim, de onde eu consigo começar hoje? Quais as cartas estão na mesa? E jogar com as oportunidades O que dinheiro estão não ali. compra o sucesso, né. Verdade. Ele compra talvez um pouco mais de tranquilidade para fazer as coisas, não tem tanta preocupação com caixa e tal. Se bem que tem, porque também todo dinheiro é finito, se Negócio você é começar a negócio. rasgar dinheiro, você É. vai perder, né. Outro dia eu estava assistindo aquele filme do WeWork, que é um grande exemplo disso, né. Ele ganhou muito dinheiro, conseguiu lá um investidor, e aí eles piraram, começaram a gastar dinheiro para torto e à direita, quebraram o negócio. Então não tem nenhum dinheiro que não é finito. Se você gastar errado e não cuidar e não administrar e não fizer uma boa administração desse dinheiro, né, Verdade. você pode perder tudo antes de fazer o teu negócio virar sucesso, né. Isso. E construir negócios do zero te proporciona também saber o valor do dinheiro, né? Porque ninguém compra negócio. Uma vez eu te contei, a gente fez uma reunião com uma pessoa que falou assim: vou abrir um negócio, já está tudo resolvido. Eu paguei para um cara um valor e ele vai me dar uma lista pronta de 100 clientes para esse super negócio aqui. E a recompra? É. Ninguém compra negócio. Não tem como alguém chegar e falar assim: vou fazer isso aqui ser um sucesso, vou comprar 100.000 clientes para ele. Não Aonde? existe. Então, É. assim, eu acho que quem começa Não do tem zero atalho, né, não amiga? tem atalho, é de 8, depois 100 e até numa empresa que começasse grande, o perennial, né, a recorrência é o que sustenta o negócio. Eu sei que quando eu fui, distribuidora das marcas internacionais, eu fiquei muito assustada de como eles faziam quando lançavam um perfume. Porque perfume, os lançamentos são mundiais, gigantescos, essas marcas grandes são projetos mundiais gigantescos com muita verba, muito dinheiro. E aí eu via que eles investiam, olha só, Jaque, presta atenção nesse número. Eles investiam 100% do faturamento anual do lançamento daquele produto, quer dizer, se o produto faturasse 1 milhão por ano, eles iam gastar 1 milhão 1 por milhão ano, por ano. durante 3 anos em marketing. Uau! Quer dizer, eles inventam um produto, um perfume novo, então todas essas marcas lançam lá 1, 2 perfumes Uhum. por ano. Eles inventam um conceito de um novo perfume. Eles investem horrores para o lançamento desse perfume, né, porque embalagem de vidro, tampas, mirabolantes, caixas e tal, etc, que é de tudo isso que a gente vê, campanhas incríveis, com grandes atrizes, modelos, etc, para fazer essas campanhas. Aí depois que eles fazem tudo isso, eles pegam 100% da verba, 100% do faturamento e reinvestem no marketing do perfume durante 3 anos. Uau! Só que só 20% das marcas que são lançadas ou dos produtos que são lançados por ano dão certo. 80% não dão. Tem vezes você pode ver, às vezes tem um grande lançamento de um perfume, passa um ano, você não vê Acabou, mais. nunca Acabou, mais você vi. não sumiu, porque também eles não ficam sustentando aquilo muito tempo. Sustentam 1, Uhum. 2, 3 anos, viram que o negócio não vai, eles param. Mas aí o que aconteceu? Ele investiu 100% do faturamento, não é o do lucro, é do Do faturamento. faturamento. Então olha o quanto é investido em cima de marketing, em cima de um produto novo para fazer com que esse produto venda. Então não é uma coisa simples nem para as empresas muito grandes É. comprar o mercado, por mais clientes que eles tenham, por mais distribuição que eles tenham, por mais tudo que eles tenham, porque eles têm, né, são marcas já conceituadas, com uma distribuição consolidada, mesmo assim o investimento de marketing para lançar um produto é muito poderoso. Muito. E isso também a gente pensa o quanto as marcas independentes
são guerreiras, né? Quando a gente está ali na gôndola do lado de uma multinacional, eu olho sempre, eu brinco que a gente não pode perder a capacidade de se arrepiar com o negócio da gente. Então, pode passar o tempo que for, eu sempre passo, quando eu olho, eu arrepio. Por quê? Olha o tanto que essas empresas investem. E olha como que o empreendedor brasileiro, vamos falar de nós, é bravo, e luta, e persiste, consegue ali ficar, às vezes, do lado da gôndola, não tem a escala que eles têm, mas também não tem o investimento que eles têm, né? Não tem, e louco, né? Uma vez eu dou, eu sou conselheira e dou muita mentoria, assim, mentoria não, palestra para dentro de empresas, né? Para os intraempreendedores ou colaboradores de empresas grandes, falando de inovação, falando de cultura de inovação, etc., dentro das grandes companhias. Uhum. E aí, um dia eu entrei para fazer uma palestra para um grupo de vendedores de uma empresa grande dessa. E eu pego o microfone e começo a falar lá fora, né? Antes de entrar, já tá tudo em silêncio, eu começo a falar, porque muita gente conhece a minha voz, então eu já começo Já a falar dá lá fora para dar aquele Sua voz aquele super poderosa. barulho, né? Então eu já começo a falar lá fora. Mas já que a hora que abriu a porta que eu entrei, era a equipe de vendas. Então o que você acha da equipe de vendas? Vai ter lá 50 pessoas, 80 pessoas, sei lá, 100 pessoas. A hora que abriu a porta, já tinham 780 pessoas, que era a equipe de vendas. Uau. Só vendedor. E mais 1.200 revendedores. Aí, quando eu entrei, eu fui tão impactada por aquele número de pessoas. Eu falei, gente, 600 vendedores, eu nunca tive isso na minha vida. Acho que eu nunca tive isso. Olha, Fitoeros, que foi o que teve mais funcionários, foram 800 e eu tinha fábrica. Tudo, a estrutura inteira. Eu falei, Jesus, como é que eu posso competir com um cara desse? Pensa. Como é que a gente compete com a estrutura que as pequenas e médias empresas têm, as startups têm, com essas empresas já estabelecidas, com esse exército de equipe só de vendas? Então, realmente, Se a gente... empreendedores, nós estamos de parabéns. Muito. Porque a gente coloca a alma, A gente põe alma, põe trabalho, põe garra, põe coragem e o negócio vai, né? Vai. Energia é tudo, né? E muitas vezes a gente cria inovação e cria negócios que as multinacionais no começo não pensaram em fazer. Não pensaram em fazer. E aí ele fala, como é que esse pequenininho vem com uma ideia dessa? Aí sai correndo querendo Não, é igual isso. Tipo assim, todo mundo já lançou no mercado o quê? Tônico, que não é prático. Medicamento de uso oral, que traz um monte de efeito adverso. Aí alguém pensa, como ninguém nunca tinha pensado em lançar algo tópico de uso ali no banho, prático e tudo. Mas é isso, é o olhar sobre o que é a dor. Eu lembro que quando eu fui decidir sobre o que eu ia pesquisar, eu fui, sabe onde? No Google, buscar qual que era o termo, a dor mais buscada no segmento de dermocosmético. E era queda de cabelo. Acho que são 5, né? Queda de cabelo, acne, celulite, melasma, mancha, né? Isso. Emagrecimento. Isso, assim foi eu. E impotência, eu acho. São os 6 mais falados. São 6. Falei, pois vamos resolver de maneira 100% eficiente a queda de cabelo. Maravilhoso, Jaque. Muito Amei, obrigada Cris. pela sua presença Sempre aqui. uma Foi honra muito bom. Imensurável. Vamos poder falar um pouquinho dessa tua inovação, desse teu trabalho, mostrar que dá. É só querer que dá, não é? Verdade, é isso. É isso, empreendedores. É só querer que dá. É só ter força, garra, resiliência, resistência, determinação. Treinar todo dia de manhã. Que tudo isso vem muito mais fácil, não é? Verdade. Que a gente consegue chegar no nosso sonho. E sonhar grande, né? Porque dá o mesmo trabalho, sonhar grande, sonhar pequeno. Então, bora sonhar grande que a gente vai conseguir chegar lá. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Jaque? Amei, Cris. Conversamos com Jaque Alecrim. E você que está aqui com a gente no Papo de Tubarões, não esquece de dar um like nesse vídeo, que a gente precisa disso para o YouTube gostar da gente. E segue o nosso canal para você não perder nenhum Papo de Tubarões. Que, afinal de contas, cada Papo de Tubarões ensina para a gente alguma coisa. Beijo no coração e até a próxima. Beijo, até mais.